Como joga Nicolás Ferreira, o ponta do X1 que o Remo contratou para mudar cenários nessa busca pelo acesso. Eu sou o William Borges, o Visão para Jogo tá de volta e o Remo não para de contratar, não para de fazer a gente trabalhar por aqui. Agora, Nicolás Ferreira, ponta uruguaio. Segundo meu amigo Matheus Santana, um cara do X1, um cara muito agressivo, que chega para ser mais uma opção desse ataque do Remo. É exatamente isso, viu? Um cara que gosta desse X1, tem essa característica. Eu não conhecia o jogador, tá? Fui buscar, como você falou, o Remo tá fazendo a gente trabalhar aqui. Mas pra nós é uma satisfação, cara, fazer esse tipo de análise. Gera muito conteúdo, né? Exatamente. Mas o tal do Marcos Braz, falei agora recentemente em outro vídeo que a gente gravou, não para, né? Não para. E assim, um jogador que me surpreendeu. Um uruguaio que eu nunca tinha ouvido falar, joga no Montevideo Wanderers. E para entender as características dele, a gente tem ferramentas aqui de análise que nos ajudam e muito, tá? Para dizer que ele é o cara do X1. Isso o torcedor do Remo vai perceber. É o cara que gosta do drible, gosta de ser um jogador desse mano a mano, de terminar jogadas ou com finalização ou com um bom passe. Pra mim, é um cara que agrega e muito pra esse time do Remo, viu? E o que agrega pro nosso canal também. Você roubou? Você vai terminar a frase aqui, ó. Roubou minha gracinha? Exatamente. O que agrega pra gente aqui é você, torcedor do Remo. Mais uma vez, peço para você que está nos acompanhando aqui, curte, compartilha, divulga o nosso trabalho, se inscreve no canal se não é inscrito, dá uma olhadinha no Clube de Membros, dá uma olhadinha no Pix que está na tela aqui, apoia o nosso projeto independente, apoia o nosso conteúdo, que cada vez mais a gente vai trazer notícias, enfim, análises do Remo aqui. Você já deve perceber que a gente foca bastante no Remo, né? E trazer pode abrir aqui, trazer também uma camisa do Remo para ficar aqui no meio de nós também, né? Que isso é extremamente importante. Vamos para a análise do Ferreira? Vamos lá, cara, porque é um jogador muito interessante. A gente já começa mostrando uma característica de ataque ao espaço. E aqui, já não preciso nem falar, que encaixe muito bem com esse time do Remo, né? Ataque ao espaço e agora a gente já começa a ver. Atacou o espaço e vai buscar o X1, vai buscar o drible. Tem um marcador, tem outros na cobertura, não tem problema. Ele vai tentar sempre essa questão do mano. É um cara que não tem dribles muito elaborados na questão de enfeitar muita jogada. É drible sempre objetivo, tá, Will? Aquele corte simples, aquela finta, como você vai ver nessa jogada agora. Uma situação onde ele tá de costas, recebe essa bola, o marcador vem, ele já dá um gato e sai muito rápido ali, depois deixa o cara no chão e sai driblando, né? Vai tentando fazer a jogada. Então é um jogador que entrega coragem, entrega atitude muito bom no X1. A gente viu atuando pelo lado direito ali. Ele é ponta esquerda. Isso que eu vi 2 lances pela direita, mas você tinha me contado em off aqui que ele é mais ponta esquerda. Ele é um ponta esquerda característico, Will, mas ele pode atuar pela direita. É aquilo, né? Não vai se limitar a atuar só por um lado, porque ele é um jogador que consegue ter boas saídas de drible, tá? Aqui uma situação que eu vou até voltar, porque é uma jogada muito legal, contra-ataque, um jogo contra o Peñarol, e aqui ele ganha a jogada até do Léo Coelho, né? Que foi um jogador sondado aí pelo Remo, né? Acabou não fechando. Ele vem, dribla e dá um passe de esquerda muito legal. O companheiro acaba não finalizando bem. Essa falha do Léo Coelho, você não colocou na análise dele ali quando a gente fez, quando ele tava para vir pro Remo, né? Mas eu coloquei outros lances ali. Mas tudo bem. Desculpa a cornetadinha. Alguns bons, outros não tão bons assim, mas aqui o que é bom mesmo é o Ferreira, tá? Porque esse cara aqui vai muito bem no X1, é que a gente até destaca. Mais um lance dele pelo lado direito, tá, Will? Apesar dele ser um ponta esquerda, um jogador que flutua bastante. Em algumas situações no Montevideo Wanderers, ele tinha essa liberdade para ficar trocando de lado o tempo inteiro. E, cara, quando ele cai pelo lado direito também, ele consegue gerar boas situações, como gerou um cruzamento. Aqui uma esticada pela ponta esquerda, você vê como ele sempre busca um drible objetivo e aí sempre também busca terminar a jogada, como eu falei. Com um passe ou uma finalização, nesse caso, foi mais um bom cruzamento. Então, um jogador que tem essa capacidade para cruzar bem, tá, Will? E levar essa bola para a linha de fundo e trazer até uma característica diferente, cara. Por exemplo, quando o Remo joga com Pedro Rocha e Marrone, são jogadores que gostam de vir com essa bola mais para dentro. Até porque jogam com pernas invertidas, né? O Marrone joga pela direita, puxando para dentro, e o Pedro Rocha joga também, puxando para dentro. O Nicolás Ferreira, ele gosta muito de levar essa bola para o fundo também. Como já é mais o caso do Janderson, quando joga pela direita, né? Exatamente. Então ele é um jogador que pode te entregar esse tipo de cruzamento e chegada na linha de fundo. Aqui uma situação onde o companheiro dele até ajuda, mas a marcação vai chegando, ele espera o melhor momento para dar uma assistência para o companheiro dele. Então um cara que os números dele não são tão chamativos assim, mas ele é um jogador que me chamou muita atenção porque ele cria muitas jogadas e isso às vezes não entra na estatística, né? Cria muitas jogadas, às vezes o companheiro dele não aproveita. Mas a gente vai mostrar aqui uma sequência de lances também, onde ele consegue ser bem efetivo, tá? Aqui uma tabelinha muito simples, ele cruza e gera uma assistência pro companheiro dele. Tô vendo muito mais lance pela direita, hein, Matheus? Muito mais lance pela direita, tá? Só para me derrubar aqui na análise, né? Mas assim, é um cara que cruza muito bem, que tem essa capacidade de identificar o espaço
e bate bem na bola. Tá? Mas eu também acredito que venha para ser uma opção para a esquerda e explico por quê. Hoje você tem Janderson e Marrone normalmente jogando pela direita. Você tem o Diego Hernandes, que é um meia construtor, que pode jogar aberto como ponta, mas eu acho que funciona até um pouco melhor pela direita do que pela esquerda. E uma opção ao Pedro Rocha, não necessariamente você tem. Obviamente, o Pedro Rocha é o titular, o artilheiro da competição, mas você precisa ter opção. Em determinado momento você não vai contar com o jogador vai ser suspenso, enfim, pode ter alguma lesão, então você precisa de uma substituir no jogo mesmo, substituição, cenário que precisa mudar. Às vezes o Pedro Rocha até baixa o nível um pouco durante o jogo. É natural, né? Tá jogando sempre, né? Cansaço, É bom você ter um cara como o Ferreira que pode agregar e muito nessas questões, né? Agora uma situação de novo, pelo lado direito. Ele vai, ataca bem o espaço, leva essa bola e enxerga muito bem a movimentação do companheiro dele, né? Como dá pra ver na imagem. O companheiro dele recebe e consegue fazer o gol. Aí sim converteu uma oportunidade que ele criou, tá? Agora a gente vê uma situação pelo lado esquerdo, onde ele ataca nesse meio espaço, um pouco por dentro, leva essa bola para a linha de fundo e acaba cruzando ali, dando uma boa assistência para o seu companheiro. Agora uma situação muito interessante, cara. Assim, eu falei que ele é um ponto esquerda, a gente viu o lance dele pela direita, pela esquerda e agora vai ver pelo meio também. Porque ele fecha e tem essa capacidade de ser influente ali em vários setores, Will. Aqui você vai ver como ele está na referência, cara. E ele vai dar um toque de peito muito interessante para o companheiro dele já chegar e finalizar. Outra assistência do Nicolás Ferreira. Uma situação aqui em cima do Léo Coelho, tá? E não é brincadeira, não. É o Léo Coelho mesmo. Ele dá um chapelaço, tá? Foi um chapéu até meio alto e depois finaliza. Então, um cara que gera muito problema para a defesa adversária. E a gente percebe ele em várias situações, direita, esquerda, por dentro. É bem móvel nessa linha ofensiva, né? Bem móvel, cara. E até nessa questão de mobilidade encaixa com o time do Remo, né? Que é um time muito móvel também. Aqui uma situação onde ele tá marcado e a gente começa a mostrar como ele gosta de trazer para dentro e finalizar. O próprio ataque do Remo hoje é um reflexo de que gosta de ser móvel, né? Você vê que o Davó hoje é o centroavante, muito por conta até dessa capacidade física, por ser um jogador muito mais leve do que outros jogadores que você tem no elenco. Exatamente. Eu até voltei esse lance para mostrar o quê? Cara, não tinha muita janela para ele finalizar. Mesmo assim, ele finaliza e quase faz o gol, né? Então, mostra essa questão que eu falei dele querer ser um jogador que termina as jogadas, né? É aqui, vindo do lado esquerdo para dentro, atacando o espaço. E aqui ele vai chutar uma bola na trave, tá? Vai bater no pé da trave aqui. Perdeu o gol, né? Perdeu o gol. Poderia ter feito, né? Mas não foi um chute de todo mal, tá? Acertou a trave ali. Agora mais uma situação onde ele, de repente, poderia ter colocado aqui pro companheiro dele. Ele acaba finalizando no gol. Então é um jogador que gosta, cara, dessa finalização de terminar muito terminal. Muito terminal. Seja no passe ou finalização, muito terminal. E assim, essa característica de ser terminal, a gente vai ver aqui mais uma vez um gol dele, né? Chegando ali pela ponta esquerda e fazendo. Ele é terminal até quando ele tá com a bola no pé, sem finalizar no gol, porque ele gosta de ir pro mano. Ele gosta desse drible, ele quer dar um acabamento para jogar. Sem muita enrolação, né? Sem muita enrolação. Então, assim, é uma característica que me agrada bastante, tá? Jogador que gosta de ir pro individual e tentar tomar uma decisão diferente. Uma roubada de bola da equipe dele e ele já percebe e muda o gesto dele, porque ele estava descendo para recompor. Quando a equipe dele rouba, ele já ataca, né? E ataca muito rápido e aí tem um espaço, né? Com o espaço, fica muito fácil para ele dominar, ajeitar o corpo e dar uma boa finalização, fazer um bonito gol. Então, é um cara que consegue ter esse poder de decisão também para ser influente com gols, né? Com gols e com assistência. De mano de novo, tá? Vai pro mano e aqui ele acaba dando um chutamento e um pouco de sorte. Bola desvia, mas acaba fazendo um gol. É aquilo que eu te falei. Mas bem terminal, como você citou. Aquilo que eu falei. Ele gosta de terminar jogadas. Pelo lado direito, tá? Uma situação dele atacando o espaço aqui e ele vai atacar no meio dos zagueiros, ataca bem e acaba fazendo mais um gol também, esse de cabeça. Gol bem interessante, tá? E pra gente finalizar a análise, a cerejinha do nosso bolo, esse contra-ataque aqui, bem legal, tá? Posicionado na ponta esquerda. Posicionado na ponta esquerda. Se eu não me engano, foi contra o Nacional, tá? Ele vai, puxa essa jogada e sozinho, né? Completamente sozinho. Vai, puxa pro meio e tenta terminar, mesmo sem muita possibilidade ali. A bola desvia e acaba entrando no gol. Essa é a cerejinha do nosso bolo, tá, William Borges? Porque o Nicolás Ferreira foi um jogador que me surpreendeu. 23 anos. Tudo bem, vamos fazer aquela ressalva, né? Ele só jogou no futebol uruguaio. Então a gente tem que ver como é que vai ser a adaptação. A Série B do futebol brasileiro é muito mais disputada e muito mais forte do que o campeonato uruguaio. É importante pontuar isso, né? Mas é uma aposta muito interessante. Gostei muito do que eu vi dele, cara. Porque a característica dele me agrada bastante. Um ponto incisivo, driblador, gosta de terminar jogadas. Mostrou capacidade em cruzamento, passe. Bem interessante. E assim, apesar de a gente falar que ele é ponta esquerda, os lances deixam muito claro que ele pode ser utilizado em várias posições. Não fica claro que ele vai ser uma opção ao Pedro Rocha. Fica claro que ele é uma opção para a linha ofensiva do Remo, seja até em qualquer opção ali. Então é mais um jogador que agrega, o Remo vem contratando bastante. E deu problema do Antônio Oliveira, né? Para tentar encaixar aí tanto jogador, vai ter um
um rebuliço ali interno. Aí o Antônio Oliveira que se vire, né, meu amigo? Porque assim, o elenco do Remo tá muito encorpado, cara. Muito. Sem dúvida nenhuma, não estou falando achismo. É o time que melhor se reforçou da segunda divisão durante essa janela Concordo. aí. É o time que mais se reforçou, talvez, e que melhor em se reforçou qualidade, em né? qualidade. Aham. Se vai dar certo, se não vai, é outra história. Né? Jogadores, enfim, uruguaio, talvez uma adaptação ao futebol brasileiro pode sentir, isso é outra história. Mas em questão de tentativas, o Remo se movimentou muito bem. E aquilo, né? A gente tá aqui para apresentar o jogador pro torcedor do Remo, né? A gente não tá aqui para dizer ou não se ele vai dar certo ou não. É um jogador que me anima, tá? Me anima, eu espero que dê muito certo. Pode te enganar? Pode. Pode me enganar ou não, né? Pode ser que ele dê muito melhor certo. do que você apresentou? Pode Exatamente. também. Mas assim, isso é o que ele demonstrou até agora na carreira dele. Então a gente faz análise baseada no que ele já demonstrou e tentando projetar algum cenário para ele na equipe do Remo. É um jogador bem interessante, gostei bastante da contratação. E acho que ficou bem claro para a galera aí, ficou bem claro o que ele pode agregar ou não ajudar nesse time do Remo. Perfeita análise, Matheus Santana. Vamos aguardar mais contratações, tá? Pra gente trazer cada vez mais. E assim, não só de contratações, né, Will? A gente faz Análise de jogos, partida, a gente fez isso. agora Remo e Goiás, Goiás e Remo, Remo né? e Avaí, Remo e Remo Goiás. e Avaí, Goiás e Remo. É assim, a cobertura tá completa aqui no nosso canal e é muito importante para o torcedor estar aqui com a gente e também no nosso programa de debate, que a gente traz o Remo em pauta, tá? Se navegarem aqui no nosso canal, tem até cortes do nosso programa aqui, onde a gente fala do Remo do jeito que vocês estão vendo aqui nessa análise, a gente fala no debate também. Não, e assim, não é passar pano, né? Se precisar falar alguma parte negativa, vamos falar. Claro. Se precisar falar positivo, vamos falar. Temos que ser coerentes. E é um assunto em pauta e tem que ser colocado. Feito? Feito. Batido o martelo. E você, torcedor do Remo, o que achou do Ferreira? Achou boa a contratação? O que achou da nossa análise? Comenta aqui, deixa o seu feedback, que é extremamente importante pra gente. Tenho certeza que você já é inscrito, não vou nem pedir para se inscrever, porque eu já sei que o torcedor do Remo gosta muito do nosso canal, mas curte, compartilha e divulga o nosso conteúdo. Dá uma olhadinha no plano de membros ali e o Pix que tá na tela, que isso ajuda muito o nosso conteúdo a continuar crescendo. É um apoio fundamental pra gente. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.